Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Corvo, filme dirigido por Alex Proyas que completa 30 anos de lançamento agora em 2024. Creio que é uma boa oportunidade para revisitar esse filme e para usar esse vídeo para apresentação do filme para quem não assistiu ainda O Corvo, já que nós teremos agora em junho o lançamento do polêmico remake. Causa obviamente uma controvérsia grande, era necessário ou não era necessário. O próprio diretor Alex Proyas diz que não queria que esse projeto saísse do papel. Eu considero O Corvo um clássico dos anos 90 porque inicialmente tem toda uma questão quanto à controvérsia, a morte do Brandon Lee, um filme legado, muita discussão sobre isso, e depois ele acaba sendo impulsionado pela televisão. Se torna um filme em que mais pessoas começam a descobrir depois da rodagem dos cinemas e acaba gerando toda uma discussão sobre o ambiente gótico, a narrativa, a questão da vida e morte a partir do Corvo. Claro que não dá para começar a falar sobre o Corvo sem mencionar o triste acontecimento de 31 de março de 93, morte do ator Brandon Lee no set. A arma não havia sido inspecionada, eles cumpriram vários protocolos de segurança, eles queriam uma abordagem mais realista para essa cena que tinha sido filmada de uma outra maneira, e aí nessa arma tinha um projétil alojado no cano, eles usaram o cartucho de festim, na hora da explosão o projétil acabou atingindo o ator Brandon Lee no abdômen e ele morreria horas depois no hospital. Esse episódio marcou profundamente a história do cinema e existiu desde então um pacto em Hollywood para medidas de segurança no set, especialmente quanto à inspeção de armas, e algo que infelizmente não foi cumprido mais recentemente no caso de Rust, que acabou envolvendo o Alec Baldwin e vitimando a diretora de fotografia do filme. Para quem se interessa por histórias de bastidores, eu deixo como recomendação o livro da Bridget Bass, uma repórter que trabalhou na cobertura do caso Brandon Lee, conversou com várias pessoas da produção de O Corvo. É um livro muito completo que vai ter uma nova edição agora em junho de 2024, então vou deixar a referência também na descrição desse vídeo. Mas vamos pro filme. Nós temos aqui a adaptação dos quadrinhos do James O'Barr, que eu confesso que não tinha lido nunca, e aí nesse ano eu coloquei como prioridade pegar esse material base, inclusive eu vou compartilhar isso em um vídeo aqui no canal de sugestões de leitura também. O James O'Barr tinha uma visão diferente de muitos autores que apenas estão interessados no dinheiro que um estúdio pode dar. O James O'Barr ele queria participar também de certo modo da produção como consultor. E aí, algo que ele compartilha nas entrevistas é que uma produtora disse para ele que seria muito difícil tirar o Corvo do papel, porque era um quadrinho violento, tinha muita questão também sombria, não seria interessante para o estúdio, e aí essa produtora acaba oferecendo a sugestão de levar o Corvo como um musical estrelado pelo Michael Jackson, porque aí sim poderia essa base ser trabalhada de alguma maneira. Claro que o James O'Barr acabou rejeitando na hora a oferta. O filme só andou com a contratação do Edward Pressman como produtor, e o Edward tinha uma visão bem diferente. Ele acreditava no potencial dos quadrinhos, ele acreditava que seria uma boa adaptação, desde que o diretor desse filme fosse um diretor de comerciais ou um diretor com experiência também em videoclipes. E aí eles chamam o Proyas, que era uma pessoa muito conhecida no meio, que trabalhava também para MTV. E aí você pode se perguntar qual o sentido de tudo isso? Primeiro, a concepção de que a trilha sonora seria extremamente importante, de que um diretor de videoclipe ele conseguiria lidar com um orçamento muito pequeno e também apostaria muito numa ambientação, já que no videoclipe você tem 3, 4 minutos para fazer algo realmente impactante para a construção de um cenário nesse sentido também. Era um argumento que não convenceu muita gente na época e que hoje na aplicação foi bem sucedido, até mesmo por Proyas. E é engraçado ver que de vez em quando aparece alguém comentando: o Corvo parece muito um videoclipe dos anos 90, exatamente essa base. A música, como eu disse, é extremamente importante, o diretor soube aproveitar bem a trilha sonora, que acabou se tornando consequentemente uma trilha sonora clássica dos anos 90. Era então uma adaptação difícil que foi bem desenvolvida num filme, a escolha do Brandon Lee como ator principal também foi bem sucedida, foi uma aposta que deu muito certo. Na noite anterior ao seu casamento, Eric Draven e sua noiva são brutalmente assassinados por membros de uma gangue violenta. Um ano depois, ele é ressuscitado por um corvo e embarca em uma jornada sombria nas ruas de Detroit em busca de justiça. Eu gosto muito de como esse filme abraça um teor bem mais simples quanto a envolvimento do cenário e também conexão do Corvo com outros personagens. Isso acontece por memórias, por menções, claro, com a dinâmica de crime,
um crime brutal, um crime extremamente violento e essa luta pela vingança. Existem referências à esposa, frases marcantes como aquela que se torna uma super conhecida do filme, não pode chover o tempo todo. Isso tudo acaba gerando muita notoriedade para essa jornada do protagonista. Da mesma forma, existe um interesse em explorar a sombria Detroit, em ruas que marcam o ambiente violento e imperdoável da região, que acaba tendo um contraste com os flashbacks, ainda que com memórias ruins. Existe uma decadência moral de Chicago no filme, a Chicago corrupta, a Chicago sombria, a Chicago imperdoável. Isso é construído no que eu chamo de um ambiente gótico quase perfeito, porque tem um drama, tem uma questão violenta, tem toda essa consolidação do cenário sombrio e, consequentemente, a questão mística do Corvo. Existe um interesse óbvio na vingança, que é o que motiva o Eric, mas também na base de morte e redenção, que infelizmente, por conta do contexto do filme, acaba sendo associada ao ator. É um filme muito forte pelo tema, pela brutalidade do desenvolvimento, acaba lidando com crimes que são crimes chocantes, e aí isso tudo é englobado nessa Detroit sem perspectiva alguma de melhora. Após os 10 minutos de introdução que eles acabam dando corpo para o desenvolvimento do filme, o ritmo é extremamente direto. Tinha algo que sempre me incomodava assistindo o Corvo, que era a questão da vulnerabilidade do Eric, especialmente no confronto final. E aí só recentemente que eu fui pegar cenas deletadas do filme, e tem toda uma discussão quanto ao corte mais longo do diretor e como ele teve que fazer modificações para agradar o estúdio, e aí fica evidente que as cenas de ação foram bem reduzidas e que também subplots foram completamente excluídos da versão do cinema. O que eu confesso que eu entendo, porque nesse período um filme desse tipo era visto como um risco para o estúdio, então você tinha que conseguir atenção e o ritmo direto acabava sendo uma aposta recorrente. Se encaminhando para o final, nós temos uma ação em larga escala, com uma caótica cena de tiroteio e perseguição, além do uso de efeitos digitais para lidar com poderes e regeneração. Existe um grande trabalho de dublês em O Corvo, e uma curiosidade é que o Chad Stahelski, que hoje é super conhecido, por ser uma pessoa muito importante no meio e também diretor da franquia John Wick, teve o seu primeiro trabalho em O Corvo. Inclusive, ele era o dublê do Brandon Lee e acabou fazendo as últimas cenas do filme depois da morte do ator, sendo que o rosto dele acabou sendo substituído digitalmente em todo esse processo, naqueles primórdios de uma tecnologia que hoje está sendo mais usada. Eu deixo a recomendação, O Corvo é um bom filme, tem destaque para a trilha sonora, para esse ambiente sombrio e para o desenvolvimento dessa ação em busca de vingança, justiça. São temas que são discutidos inclusive pelo personagem principal e fica como um filme legado também para o Brandon Lee. Para O Corvo, nota 8. Recentemente, o diretor Alex Proyas causou uma grande controvérsia no meio de cinema com uma publicação na sua página pessoal do Facebook em que ele diz o seguinte: O Corvo não é só um filme, Brandon Lee morreu fazendo filme e esse é o seu legado, e deveria continuar apenas dessa maneira. Ele quer dizer que a ideia do remake é uma ideia que nunca deveria ter saído do papel. Só que, como eu sempre digo aqui no canal, para a indústria do cinema nada disso interessa. Se você tem um nome forte que pode render visibilidade, ainda que pela controvérsia, alguma produtora vai pegar esse projeto e vai fazer ou um remake, ou uma história base, ou uma sequência. Isso, para Hollywood, acaba sendo uma certeza. Claro que o ideal seria comemorar os 30 anos com um relançamento, com a tão sonhada versão estendida de O Corvo, a versão do diretor, só que aí a gente tem que entrar para a realidade e Hollywood funciona de uma outra maneira, sempre em busca do lucro, visando o interesse num título que é um título consolidado. Então é claro que eu vou trazer a crítica do remake, mas eu deixo essa recomendação aqui especialmente para quem nunca assistiu o filme de 94. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!